Olá! Na aula de hoje nós discutiremos um pouco sobre fator de potência em circuitos trifásicos, que é o nosso curso atual. Tenho aqui a ilustração de dois circuitos, um em Y, um em delta, ambos com impedâncias idênticas em cada uma das fases, para deixar bem claro para a gente que a gente vem tratando sempre do caso equilibrado, ou seja, quando as impedâncias em cada uma das fases são idênticas. O fator de potência, que é o cosseno φ, sendo φ o ângulo de atraso da corrente em relação à tensão, diz respeito exclusivamente à tensão e corrente de fases, ou seja, φ é o ângulo de atraso da corrente de fase em relação à tensão de fase. Muito cuidado para não envolver os ângulos de linha e de fase e a conta sair errada. Uma outra forma que você pode calcular é considerar cada uma das fases e calcular a potência ativa de uma fase, a potência aparente de uma fase e dividir uma pela outra. Isso também faz parte da definição de fator de potência. Mas se o circuito é equilibrado, significa dizer que as potências em cada uma das fases serão iguais. Então, basta multiplicar por 3 as potências monofásicas e você encontra as trifásicas. Ou seja, o fator de potência também pode ser tratado como sendo a potência ativa trifásica dividida pela potência aparente trifásico. Eu dou ênfase à questão do cosseno φ porque a gente pode se atrapalhar, em especial quando utilizar essas equações de potência ativa trifásica usando valores de linha e o raiz de 3 ou valores de fase e o 3. O cosseno φ que aparece depois é sempre em relação aos valores de fase, não é em relação aos valores de linha. Então, esse cosseno φ é idêntico em ambas as expressões, usando linha ou usando valores de fase. Uma pergunta que você pode fazer é a seguinte: e se as impedâncias forem diferentes? Então, se as impedâncias forem diferentes, o fator de potência do circuito trifásico não tem mais sentido. Significa dizer que você deve tratar cada uma das fases separadamente, ou seja, vai ter o fator de potência da fase 1, que vai ser o cosseno φ1. φ1 é o ângulo de atraso da corrente da fase 1 em relação à tensão 1, o mesmo em relação à fase 2 e o mesmo em relação à fase 3. Ou seja, o fator de potência não é uma média dos três, isso não tem sentido. O fator de potência, às vezes, só pode utilizar um valor médio quando eles estão muito próximos uns dos outros, ou seja, a carga é praticamente equilibrada e você quer um valor único. Mas se a carga for desequilibrada, não vai ter sentido você dizer um único fator de potência, tem que dizer o valor por fase. Vamos a uma questãozinha para poder ver se a gente entendeu essas diferenças de valores de fase e de linha, em especial no tratamento do fator de potência. Aqui o enunciado da questão. Uma carga em Y consome 30 kW com fator de potência 0,8 indutivo. Se indutivo significa dizer que a corrente está atrasada em relação à tensão. Obviamente, a corrente de fase é atrasada em relação à tensão de fase. Calcule a corrente drenada da rede se a alimentação foi 440 volts de linha. Note que ele falou, calcule a corrente drenada da rede e não se importou em dizer se era de fase ou de linha que ele queria, já que a carga está em Y. Em Y, tanto faz. Valores de corrente de fase e de linha são idênticos. Desenhe um diagrama fasorial. Em um diagrama fasorial, as tensões de corrente de linha e de fase. Então, vamos começar com a parte de cima, calculando a corrente drenada. A solução é simples. Já que eu quero a corrente drenada e receber os valores de tensão de linha, eu posso escrever potência trifásica é igual a raiz de 3 vezes V de linha I de linha cosseno φ. Portanto, a corrente de linha, que a gente sabe que é igual à corrente de fase, no caso Y, será igual a potência trifásica dividido por raiz de 3, V U de linha, cosseno φ. Só fiz isolar aqui o I de linha e coloquei o raiz de 3, o V de linha e o cosseno φ para baixo na equação. Substituo agora os valores. Potência trifásica 30 vezes 10 a terceira, raiz de 3, tensão de linha 440 volts e o cosseno φ, que é a fator de potência, 0,8. Aí, fazendo essa conta, a gente encontra que a corrente de linha vai ser igual a 49,3 aproximadamente amperes. Aqui a gente ainda não falou do ângulo.
ele não fez a citação se queria com um ângulo ou não, mas eu posso encontrar facilmente os ângulos de todas as correntes, já que eu tenho que, de qualquer forma, que fazer o diagrama fasorial. Então, o ângulo de atraso da corrente de fase, que é o mesmo valor da corrente de linha em relação à tensão da mesma fase, eu encontro simplesmente procurando φ. φ é o arco cujo cosseno vale 0,8. Tenho de usar uma calculadora para encontrar o φ de 36,87 graus. Esse é o atraso de cada uma das correntes de fase em relação às suas tensões de fase. E a gente sabe também do diagrama fasorial que as tensões de linha estarão adiantadas em relação às tensões de fase em 30 graus. Coloco na descrição desse vídeo o link no qual tratei primeiramente da carga em Y. E lá tratamos também de diagrama fasorial em Y. Para desenhar um diagrama fasorial um pouco mais preciso, a gente precisaria também dos valores de tensão. Aqui eu fiz a separação só para deixar claro que uma resposta é a magnitude da corrente e aqui eu estou em busca de valores para desenhar o diagrama fasorial. A tensão de fase será igual à tensão de linha dividido por raiz de 3. Então, vai ser 440 dividido por raiz de 3, que vai dar 254,03. Então, vou deixar como 254 mesmo, sem colocar um outro número, em volts. Já posso, portanto, desenhar meu diagrama fasorial. Aqui eu tenho um diagrama fasorial. Note que as tensões VA, VB e VC, eu coloquei com o VA como referência a 0. Não coloquei os ângulos de 120 graus entre elas, porque eu sei que são equilibrados e eu não queria poluir meu desenho. Note que eu estou dizendo que estão 120 graus defasadas, mas se você que está escrevendo um documento, fazendo uma prova, tem que indicar os 120 graus, porque você não tem, como eu, o recurso da fala, da gravação de voz, não é? Então, cada uma das tensões de fase vale 254 volts, que eu acabei de fazer o cálculo, e as correntes de cada uma das fases, que valem 49,3 amperes, que também fizemos as contas, estão atrasadas de um ângulo φ de 36,87. Portanto, se eu quisesse, por exemplo, escrever a corrente, o fasor corrente IA, ela vale 49,3 com um ângulo de menos 36,87 graus. Tudo isso em amperes. Note que ela está aqui atrasada de um ângulo 36,87 em relação à tensão que está no zero. As tensões de linha, que valem 440 volts, estão aqui adiantadas 30 graus em relação aos valores de fase. Desenhei nas 3 fases. Note que se você cometesse o erro de calcular o ângulo φ usando tensão de linha e corrente de fase, ou corrente de linha, que nesse caso é o mesmo no caso Y, você não encontraria o ângulo φ corretamente, você encontraria o ângulo φ mais 30 graus, que é a defasagem entre a tensão de linha e a corrente de linha, no caso Y. É isso que eu tinha para a aula de hoje. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos que podem fazer uso desse conteúdo e até breve.